Bem, Tudo bem? Como é que você está? tudo bem, e você? Me conte aí as últimas novidades da semana. Como é que passou? Tudo bem. Nessa segunda-feira eu consegui finalmente submeter o artigo para a revista pela enésima vez, depois de ter voltado o artigo revisado lá dos pesquisadores americanos, que eles deram ok para submeter. Então, por isso que eu estava também meio atrapalhada. Tinha isso e fui no congresso semana passada, que eu estava na dúvida se eu iria, se não iria, no congresso da SOCESP. Eu Hum. estava, por um lado, meio, putz, feriado, podia ficar em casa com o Joca, com o Pedro, sair passear, enfim. Mas, por outro, eu acho que eu estava precisando socializar um pouco, fazer networking, ver pessoas. Porque o congresso em si, as aulas não é que são, assim, mega proveitosas, né? Acho É. que tinha coisas interessantes, Hum. mas o congresso é muito mais pelo relacionamento do que por outra coisa, né? Sim. É só CESP, né? É. É Aí eu sempre no fui na. mesmo lugar, né? Em Campos do Jordão. Aquele mesmo. Não, não, mudou. Faz anos que é no Transamérica aqui em São Paulo. Ah, é? Achei que era em Campos do Jordão ainda. Não, porque o congresso ficou tão grande que não comporta. É o Nossa, maior congresso de cardiologia do Brasil, é o da SOCESP, é maior que o brasileiro. imagino, que legal. Então, assim, é um congresso legal, é super bem organizado, tudo. Então, eu até tinha comentado com o Pedro, o último congresso que eu fui foi quando eu estava grávida, que eu só fui apresentar meu trabalho, que foi um bate-volta para o Rio de Janeiro no Congresso Mundial, foi aqui. Eu só fiz um bate-volta, apresentei o trabalho e voltei. E eu nunca mais tinha ido para congresso, sabe? Sim. Como foi? O que que você achou? O que que você sentiu? Assim, o que foi realmente legal foi rever pessoas que eu não via há muito tempo, assim, especialmente as pessoas do Sul, né? Sim. Que eu vi várias pessoas que. Oi? Desculpa, caiu aqui. Caiu. Acho que a minha internet, não sei o que aconteceu. Sumiu o sinal, agora voltou, mas eu botei no celular para garantir. Não Tá. sei até que parte você escutou. Não ouvi nada do Congresso. Então, do Congresso. O que foi legal foi rever várias pessoas, assim, que eu não via há muito tempo, especialmente as pessoas do Sul, que reencontrei várias pessoas de Porto Alegre, ou que fizeram residência na mesma época que eu, ou eu encontrei R-, R+, colega direto, assim, não encontrei, mas o pessoal que eu convivi muito em Porto Alegre na época de residência de cardio, e foi muito bom ver essas pessoas, sabe? E é legal ver o quanto a visão dessas pessoas é diferente da visão das pessoas daqui, assim, com relação à valorização de onde cada um está, sabe? É? Por quê? O que que você sentiu, assim? O que que você achou?
tem várias pessoas espalhadas pelo Brasil, assim, fazendo as mais diferentes coisas. Tipo, tem um fazendo, que fez hemodinâmica e tá em Macapá. Tem um pessoal que está no interior do Rio Grande do Sul. Tem uma colega que está chefiando um serviço na, no serviço onde eu fiz residência, entendeu? E o quanto as pessoas realmente, tipo, nossa, ficam felizes de uma encontrar as outras, ver que tá todo mundo bem, que tá todo mundo, sabe? E tem uma valorização disso, nossa, que legal, você tá no Sírio, você tá coordenando o serviço da PUC, num clima realmente de, tipo, estou feliz por você, que é uma coisa que eu não sinto aqui, entendeu? Uhum. Que é tipo, aqui todo mundo é mais um, e, sei lá, eu não sinto essa valorização aqui, entendeu? Sim, No, e isso foi muito legal, assim, e várias pessoas, assim, obviamente falando a meu respeito, nossa, que legal, a Aline tá trabalhando no Sírio, a Aline terminou o doutorado, parabéns, sabe, essa valorização que aqui, dos meus pares aqui, eu não sinto, é tipo, ah, você é mais uma aí, whatever, entendeu? sim, sim. É como se, Então, isso, você não fez mais do que a sua obrigação, né? Tipo, exato. E essa outra visão das pessoas é legal também de ter, sabe? De tipo, nossa, que legal, putz, você conseguiu chegar num lugar legal, você tá trabalhando num lugar super legal. E que aqui a gente não tem muito essa visão, essa valorização, assim. Então, e foi muito legal ver as outras pessoas se dando bem nos mais diversos cenários, sabe? Tipo, tem o colega que tá em Macapá tá super bem, tem colega em Cuiabá que tá bem, os colegas no interior do estado que, putz, montaram as suas clínicas, estão tendo uma vida completamente diferente da minha, e cada um feliz fazendo o que gosta lógico que todo mundo tem problema, todo mundo reclama, claro, enfim, sim. É, mas eu acho mas que coloca muito em xeque, né, Aline, é a nossa visão particular de sucesso, exatamente. né? E você foi convidada a pensar, né, sobre isso. O sucesso, ele pode estar em vários lugares e diferente para várias pessoas, né? Exatamente. O que que é o E- sucesso para você? é, essa visão vai mudando ao longo do tempo também, né? Mas atualmente é ser uma boa profissional e conseguir conciliar a vida profissional com a vida familiar, assim. Isso eu acho que vai ser a minha definição de sucesso daqui pra frente, sabe? Sim. Então não é dinheiro, Não. Lógico que dinheiro é uma consequência e lógico que dinheiro é importante. sim. Não vou ser hipócrita dizer que eu não quero ganhar dinheiro. Lógico que eu quero ganhar dinheiro e obviamente que eu quero ganhar bem, mas ganhar rios de dinheiro às custas de simplesmente não ter vida fora do trabalho não é o meu planejamento e não é o que eu tenho como ideia de sucesso, assim. Porque eu acho que lá na frente, o que todo mundo fala desses vídeos, essas coisas que você vê dos idosos falando lá na frente, tipo, o que que você se arrepende na vida, sempre, nunca é o tempo que você passou com a sua família. É sempre tipo, putz, eu trabalhei demais e deixei de aproveitar algumas coisas que eu poderia ter aproveitado melhor. Então, acho que a minha visão de sucesso hoje em dia vai nesse sentido, sabe? Tá, então, ser uma boa profissional e conseguir equilibrar. É, de 0 a 10, assim, que nota que você dá hoje para essa sua definição de sucesso aqui na sua vida?
Não sei. São duas coisas, ser uma É, boa a profissional e conseguir equilibrar, né? Vamos dar uma seis e nota. meio, sete, Vamos arredondar 7? sendo otimista. Não, só pra gente pensar, né? Mas tá. E esse 7 aqui, ele tá mais relacionado a ser uma boa profissional ou ao conseguir equilibrar? Por que que você deu 7? Né? Essa é a pergunta. Porque eu acho que do ano passado para cá eu consegui reduzir muito carga de trabalho para realmente tentar conciliar melhor as coisas, porque antes estava impossível. Então, hoje em dia eu tenho muito mais tempo livre, tipo, eu consigo levar o Choca na natação, eu consigo ir na aulinha de música com ele, eu consigo estar mais presente, consigo levar ele de vez em quando na escola, buscar da escola de vez em quando, não é sempre, mas que eu e o Pedro a gente divide bem essas tarefas. Então, acho que melhorou muito nesse sentido. E assim, eu acho que eu sou uma boa profissional, mas assim, uma boa no sentido boa mesmo, assim, nem tipo, nossa, sou uma puta profissional, não me considero, entendeu? Acho que eu sou, Tá, mas tô me considerando mediana. na sua definição de sucesso não está ser uma puta profissional, ser a melhor profissional. Não tá. Ou não, você quer rever? É complexo isso, né? Porque, assim, lógico que a gente quer ser a melhor profissional que É, a tu gente sabe por puder que que é ser, complexo? entendeu? Porque assim, ó, o que eu quero trazer pra ti é assim, eu quero isso e eu tenho isso. Eu quero isso, eu tenho isso. Qual é o gap? Aonde eu tenho que Uhum. caminhar pra chegar onde eu quero? Porque senão fica um negócio assim, ó. Você chegou aonde você queria, só que você não sabe. Então a gente tem que tornar isso palpável, né? Ser uma boa profissional. O que que é isso pra mim? Porque Acho é que por envolve conta ser. dessa crença que você terminou um doutorado agora. Uhum. Então, se isso não tiver bom, você vai ter que ir para o pós-doutorado. Você vai ter que ir para o sanduíches Harvard, Lawrence, entendeu? E eu quero que você tenha essa questão, essa noção de aonde vai estar bom. Bom, daí eu acho que a gente volta no ponto da valorização profissional. Acho que o Certo. ser uma Ok. boa profissional, entendeu? Tipo, tá, eu me considero uma boa médica, não, acho que sim, eu preciso voltar a me atualizar mais, estudar um pouco mais, porque tem muita coisa nova, enfim, eu preciso, eu me sinto nessa obrigação de melhorar sempre, Certo, então, certo. e eu acho que passa muito, pela valorização de pares e superiores, enfim, que atualmente a gente está numa posição, e isso não sou só eu, acho que acontece com a grande maioria de quem é funcionário, né? Assim, que, tipo, você tá lá, você tem que cumprir isso. Parece que tá todo mundo lá cumprindo tabela e, tipo, você é mais um e pronto. Essa falta de valorização no que a gente faz, assim, é uma coisa que me incomoda e impacta diretamente nessa percepção de, tipo, felicidade no trabalho, sabe? De, tipo, Sim, contentamento no trabalho. sim. E a questão financeira, lógico, que também impacta, porque, assim, eu estou ganhando com a redução de trabalho muito menos do que eu ganhava antes. E, o processamento disso também não é uma coisa tão simples, assim, tudo bem, eu estou ganhando de um lado com meu filho, com a minha família, tudo mais, mas eu não vou dizer que, tipo, ah, não, esse dinheiro não faz falta, eu não queria estar ganhando mais. Sim. Mentira, lógico que é mentira, entende? Então, eu não sei Pois é. como. Então vamos. Eu anotei aqui dois pontos para a gente conversar sobre isso, né? Sobre a questão da valorização. E antes disso, né? Sobre a questão do melhorar sempre.
né? Eu concordo com você, né? A gente está num mundo, e não é só a medicina, que as coisas estão mudando muito rápido. Então, a inteligência artificial não existia há um ano atrás, um ano e meio atrás. E agora a gente está recebendo uma enxurrada de informação que, se você não está na ponta da atualização com relação a isso, as últimas pesquisas científicas dos Watson, do ChatGPT, você está fora do mercado. O que é Então, desesperador, né? é desesperador. Então, existe essa coisa do melhorar sempre, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que simplesmente internalizar, de dizer assim, cara, eu preciso melhorar sempre. Ok, o conhecimento ele é infinito. Não tem como zerar esse jogo. E isso não significa que eu sou insuficiente. Porque o problema não é a gente ficar correndo atrás do conhecimento, é a gente se sentir uma merda porque saiu um artigo ontem que eu não vi. Então anota aí, né? O melhorar sempre. O melhorar sempre é um degrau acima do que eu já tenho, mas não significa que eu sou uma merda. Por quê? Porque tá todo mundo no mesmo barco, amor. Entendeu? O cara ontem queria ficar com o filho dele, queria levar o filho dele pro pula-pula. Ele não viu o artigo também. Então, se a gente for ficar escravo, né, do que tá saindo, das coisas novas que estão rodando, e a gente se punir por isso, de não estar acompanhando a velocidade, a gente tá errando. Por quê? Porque simplesmente não dá para acompanhar essa velocidade. Não no jeito que a gente aprendeu. Porque na nossa época a gente pegava lá o Guyton e o. Como é que chama o nome de card? O Brown áudio. Veronese, o Brown Audi, pegava o Brown Audi, abria, e se eu comesse aquele Brown Audi da capa até a página 5.767, eu tava na ponta. Só que hoje não mais. Então, é uma questão da gente admitir que o jeito que a gente aprendeu medicina não é mais do jeito que é hoje. Exatamente. E tá tudo bem. Eu tenho que só ir acompanhando a evolução. Ah, agora é chat GPT, beleza. Como é que mexe nessa porra? Como é que faz para subir os artigos lá, analisar e dar um e sair o mapa mental lá dos artigos? Como é que faz isso? Ah, é assim, é assado. Ah, vou usar isso na minha prática. E vou indo. Mas antigamente, lembra como é que era? Na residência, o professor vinha, olha, saiu um artigo ontem. Saiu, ninguém viu. Quem é que tem a assinatura do New England? Aí ninguém tinha assinatura do New England. Tinha que ter alguém que tivesse, o professor, né, que trazia o artigo, que compartilhava. A gente tirava xerox. Na minha época, a gente tirava xerox do artigo. Uhum. Vinha com a revistinha na mão, ó. Então, dava tempo. Agora não dá mais. E ok. Então, essa questão do melhorar sempre tem que estar nas nossas células, no nosso DNA, sem a sensação de que eu sou uma merda, porque eu não estou acompanhando todas as evoluções de inteligência artificial. Não, o meu grande problema é que eu sempre acho que eu sou uma merda. Então, Pois aí é, nunca tá o então, por grande isso problema. que eu estou falando isso. Eu acho que nunca tá bom, nunca tá suficiente, né? Não, o sempre dá pra melhorar é no sentido ruim, não é no sentido, tipo, construtivo, né, do negócio. Pois é, mas aí eu quero que você olhe para os seus colegas e que você se compare momentaneamente, porque não é nosso objetivo, não é esse, se comparar com os outros, mas que você olhe para os seus colegas e veja, pô, olha onde eu cheguei. Eu paguei muitos preços para estar aqui. E eu consegui. Porque talvez eles olhem para você com esse olhar. Nossa, É, eu, Aline eu conseguiu. senti isso de alguns colegas, tipo, conversando no congresso. Puta, a Aline tá trabalhando. Cara, você tá trabalhando no Círio, sério? Você trabalha com o CEO do Círio? Puta, que animal! Eu, Cara, você tem que passar a valorizar isso.
O universo tá muito puto contigo. Sabe? Que ele tá olhando pra você dizendo assim: Meu Deus, eu não acredito que ela não acha isso bom. Sim. Entendeu? Da gente deixar o nosso coração quentinho, né? Esses momentos servem pra isso. Eu fui em Fortaleza, minha mãe faleceu, eu fui fazer uma cerimônia de jogar cinzas no mar dela lá, né? E aí eu encontrei umas amigas da época do colégio. Gente, como foi bom aquele encontro, sabe? Porque eu encontrei uma tinha feito duas faculdades, fez odonto, depois fez direito, não exerce nenhuma e tá estudando para concurso. Sabe assim? Uhum. Estudante profissional, vive sustentada pelo marido, com duas faculdades. A outra passando dificuldade financeira. A outra dona de um bar. E aí elas olham para mim, porra, você é médica, pô, você trabalhou no Einstein. Nossa, você não sei o quê. Você mora em São Paulo. E aí serve pra gente olhar pra nossa vida mesmo e dizer, pô, cara, você não se É, sentiu não, serviu assim? muito, o, o Congresso serviu muito para isso, tipo, essa outra visão que as pessoas fora daqui têm, é a visão que eu lembro que eu tinha das pessoas que, putz, nossa, o cardiologista do Sírio, o cardiologista do Einstein, nossa, cara, e eu saí, tipo, durante o congresso, tava andando com uma das amigas lá do Sul, aí saí cumprimentando, cumprimenta fulano, e são os caras que, tipo, são referência no país. E eu conheço essas pessoas, entende? Tipo, que pra quem é de fora, é um negócio meio surreal, assim, nossa, você conhece, você convive com fulano. Aí eu lembro que eu encontrei também o Carlos Dornas, que está em Brasília, que ele fez a mesma formação que eu também no INCOR, e tal, mas ele é uns 5 anos mais velho que eu acho, um pouco mais. E ele é o chefe da cardiologia da Rede Dora em Brasília. Cara fenomenal, assim, muito e super legal de conversar. Ele veio, me deu parabéns pelo doutorado, que legal que você tá no Sírio, não sei o quê, sabe? Tipo, fiquei batendo o maior papo com ele lá, e ele super valorizando as minhas conquistas, sabe? Tipo, nossa, parabéns, doutorado, porque ele fez doutorado com o Nicolau também, ele, puta, doutorado com o Nicolau é foda pra caralho, tipo, mas a gente, todo mundo sobrevive, parabéns, você fez um puta projeto, não sei o quê, que legal que você tá lá no Sírio, que legal que você tá com o Ghanem, o Ghanem é uma pessoa super legal, e a gente ficou lá conversando do trabalho e tal, mas nesse clima de tipo, pô, tô feliz por você, entendeu? E de, tipo, que bacana o que você tá fazendo. Então, isso me deu um pouco mais de. E aí, você conseguiu, É, tipo, olhar pra você de fora, assim, e dizer, porra, consegui. Acho que deu uma melhorada na minha autoestima, assim, sabe? De pensar, tipo, tá, não sou uma completa bosta, entendeu? Eu tô sim, fazendo os negócios direito. sim. E eu quero que você entenda isso, né, Aline? Esse pensamento, eu sou uma bosta, eu não faço nada direito, tá faltando ainda muito, né? Ele é um pensamento que não é você. Esse pensamento, ele não é seu. Então, do mesmo jeito que essa, né, que a sua mente criou um pensamento autodepreciativo, você vem com um pensamento ativo que vai contra isso. Eu acho que até um parênteses do negócio profissional, mas que tem, não tem a ver, mas tem a ver. Semana passada eu tive uma treta com a minha mãe, que é a minha maior crítica, efetivamente. Fora eu própria, uma crítica
assim, Com, completamente absurdo. com certeza. Aí ela teve um mini surto lá, tal, daí eu fui acalmar ela, porque ela, enfim, deu uma viajada em umas coisas. Aí a gente ficou conversando no telefone, que ela queria conversar, daí ela falou do meu irmão, daí não sei o que, daí eu não sei o que que eu falei do meu irmão, porque meu irmão é padrinho do meu filho, né? E eu disse, o André podia ter vindo para o aniversário do Joaquim, podia vir mais para cá, não sei o quê. Daí eu estava criticando com pertinência a atitude do meu irmão, que simplesmente tem um afilhado e às vezes ele vem para São Paulo fazer compra para a loja dele e não passa aqui em casa ver o afilhado, entendeu? E daqui um pouco eu vou ter que começar a explicar para o meu filho por que que o Dindo veio para São Paulo e não passou E aqui não em passou casa, aqui. Sim. entende? Eu disse, pô, podia ter vindo para aniversário. Ele reclamou que eu avisei a festa em cima da hora. Eu disse, mas precisa ter festa para aniversário do seu afilhado? Você pode vir. Aí, quando eu fiz essa crítica, olha a resposta da minha mãe, tá? Ela disse, não, pobrezinho do André, porque ela o pobrezinho, o bebezinho dela é o pobrezinho dela. Nossa, coitadinha, bibibi, bobó, porque é difícil, ficar a cara passagem. Ah, mãe, não tem justificativa você passar a mão na cabeça da criatura. É só se organizar com antecedência. A criança faz aniversário todo ano no mesmo dia. Desculpa. Você, se tivesse festa, não tivesse festa, você não ia vir para aniversário do seu neto igual? Ela ia. E eu, então. Aí ela, ai, mas é que eles não vão porque você é muito. Não sei, ela botou a culpa em mim, que a culpa era minha que eles não vinham pra cá. Aí eu, mãe, você escutou o que você falou? Você tá. Eu tô criticando o André por não viver o afilhado, você tá dizendo que a culpa dele não vir é minha por causa do meu comportamento. Eu nunca tratei meu irmão mal aqui. Nunca tratei minha cunhada mal aqui. Eles sempre vêm, a gente faz tudo. Nunca teve uma treta com eles, nunca teve nada. Ela, não, porque você é isso, porque você é aquilo. E eu, mãe, para de falar que eu sou essa pessoa tão ruim que você fala que eu sou, porque eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Ela, não, você não é. Você melhorou muito, você teve uma fase ruim. E eu, bom, então coloque as palavras certas. Eu tive uma fase difícil no meu puerpério. Sim, foi uma fase muito difícil por inúmeras questões. Total. Passou? E quem nunca teve? Passou. Quem é que fica reforçando esse estereótipo que eu sou brava, eu sou insuportável, eu sou isso, eu sou aquilo? É você que fica reforçando esse estereótipo. Você que fica falando para as pessoas que eu sou brava, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou. É você que briga comigo. Você que fica falando. Para de reforçar isso. Para de me falar que eu sou essa pessoa horrorosa que você diz que eu sou. Porque eu não sou essa pessoa. Entende? E tem muito disso, dessas críticas também na parte profissional, sabe? De Total. tipo, e pela primeira vez, semana passada, eu falei pra ela: para, eu não sou Sim. isso. E você fez muito certo, Aline. Eu Porque, não sou. total, total. E você sabe que, assim, você já ouviu uma frase em psicologia que fala assim, que nós precisamos matar pai e mãe para ser quem a gente é? E o matar não é matar, né? É fazer com que as críticas e o que elas acham de nós não nos agridam. É difícil, né? É o trabalho de uma vida, certo? Por quê? Porque eu era a melhor amiga da minha mãe. Quando a minha filha nasceu, começou o pau. Eu nunca fui. Então, já o problema já era anterior a isso. Pois é. Por quê? Porque ela queria dizer como é que eu ia criar a Giovana. E eu, quando a Giovana nasceu, eu me vesti de uma leoa, assim, sabe? Tipo, agora é comigo. É a minha responsabilidade, sabe? Foi um negócio assim absurdo. E ela, em vários momentos, queria, né? Então, eu precisei fazer muita terapia pra entender que eu era uma boa mãe. Que eu era a Eu mãe estou nesse exatamente. processo. Pois é, que eu era a mãe exatamente que a Giovana precisava. Sabe, Aline, você é a mãe que o seu filho precisa. Do jeito que você é. Médica, dando plantão, com as suas crenças de autovalorização. Precisamos trabalhar. Você é a mãe que ele precisa. Entende? Não tem como tirar nem pôr.
Claro que a gente quer ser a mãe melhor todas as vezes, mas até nesse nosso desejo de ser melhor é o que ele precisa. Até isso. Mas isso até em todos os sentidos, não só como mãe, entende? Tipo, porque essa crítica é com relação à minha pessoa o tempo inteiro. E eu sempre ouvi muito essa crítica. E sempre internalizei muito isso. E, e hoje eu entendo quantas palavras têm poder, né? Porque Total. você ouvir, tipo, eu escuto desde a minha adolescência, da faculdade, que eu sou muito certinha, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo, que eu sou muito. E você vai internalizando essas coisas. Ah, você é muito brava, só que não é que eu era muito brava. Lógico que eu sou mais assertiva, eu sei que eu tenho uma personalidade forte, Mas enfim. isso é da E sua personalidade. Você eu também é tenho, boa por isso. eu entendo esses defeitos, mas o foco sempre foi no ruim, assim, tipo, ah, e a minha mãe, assim, hoje em dia, eu entendo que ela não faz isso por mal, mas isso dói muito, porque ela fala para as outras pessoas que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Então, a visão que a minha própria família tem de mim não é a visão real, entende? É uma visão filtrada pela visão da minha mãe, que fica falando essas coisas. E a visão profissional também, entendeu? Por um lado, ela diz que ela não, super orgulhosa e tal, não sei o quê, mas por outro, ela só me cobra de um jeito completamente absurdo, entendeu? Porque nada tá bom, nem na vida profissional, nem. E eu tô tentando processar isso e melhorar essa filtragem, sabe? E, Isso. tipo, e dizer pra ela: eu não sou assim, eu não sou assim. O negócio do doutorado, ela ficava me criticando o tempo inteiro. Por que que você não acabou ainda? Por que que você não acabou ainda? Você já devia ter acabado. Tem que resolver isso de uma vez. Era o tempo inteiro, assim. Ah, não, se fosse eu, já tinha acabado. Ah, mas é só escrever o artigo. Ah, mas isso é simples. Tudo para ela era simples e eu que estava abaixo da expectativa, entendeu? Sim. E eu internalizei muito essas críticas durante Ela, muito tempo. E eu trabalho muito isso na terapia, assim. E semana passada foi a primeira vez que eu disse para ela, tipo, deu, acabou esse discurso. Não quero mais ouvir você falar que eu sou essa pessoa horrorosa, que eu sou a pior pessoa do universo, a pior filha, a pior irmã, do jeito que do jeito que você fala, eu sou um monstro. Não dá, não dá para ter essa conversa. Tanto é que eu e o Pedro, a gente estava conversando até de férias e tal, se a gente ia levar ela ou não. Eu disse, eu não vou passar 15 dias com a minha mãe em Portugal para tretar com ela, mano. E ajudar com o Joaquim, mas não dá. Eu preciso de mais tempo para aprender a lidar com ela, porque não dá. Assim, ficar tomando pancada o tempo inteiro, tanto como eu crio o Joaquim, quanto minha aparência física, quanto minha questão profissional, quanto a questão acadêmica. Não dá. Então, eu tenho consciência hoje em dia que eu internalizei muito essas críticas e eu aprendi a me criticar muito mais por conta disso. Então, meu nível de exigência é, tipo, realmente, tipo, inatingível. É inatingível. Eu tenho essa consciência. tá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que isso não é você. A sua essência, a sua, a sua fagulha do Criador, né? Porque nós somos isso, uma fagulha do Criador. O Criador pegou, fez assim, ó, tum, veio pra Terra, veio a Aline. Então, nós somos uma fagulha do Criador. Isso é uma essência, a nossa essência. Não é ruim. A nossa essência é perfeita, porque nós somos uma fagulha do universo. Você acredita em Deus? Não. Não sei. Então, vamos lá. Nós somos uma fagulha do universo, do bem, da beleza, certo? Filosofia, né? O ser humano existe para a busca do bem, a busca da beleza e a busca da verdade. É isso. Então, se eu tô aqui na Terra e sou uma parte desse bem, dessa beleza, dessa verdade, eu sou perfeita, certo? Só que tá no núcleo aqui. Aí eu venho colocando um monte de casca em cima, como se fosse uma cebola. Aí vem o perfeccionismo, aí vem a síndrome da impostora, aí vem eu não sou bom o suficiente, aí vem tudo isso. E a nossa essência, ela tá lá.
totalmente comprimida. Então, a primeira coisa é você entender de uma vez por todas que isso não é você, Estou entendendo. tá bom? Devagar, mas Beleza. Então, e todo dia você tem que olhar pra isso. Quando vier essa voz, você vai dizer, ok, tá bom, eu tô ouvindo, mas isso não sou eu. Essa é a primeira coisa. Não sou eu. Se você conseguir identificar o pensamento na hora que ele vem e falar, não sou eu, isso não sou eu, e deixa. E aí, aos poucos, você vai conseguindo retrucar essa voz. Você vai conseguindo retrucar. Ai, mas você, né? Você não, seu trabalho tá péssimo. Eu trabalho no Sírio-Libanês, meu filho. Eu trabalho nos melhores hospitais da América Latina. Olha onde eu consegui chegar pelo meu próprio esforço. Eu tenho doutorado. Quantos por cento da população médica tem doutorado no Brasil? Sei lá, 0,0, não sei quantos. Então, é você também não se comparar só pro mal. Porque você está se comparando pro mal. Ah, o fulano chegou não sei aonde. Se compare pro bem também. Pô, quantas pessoas gostariam de trabalhar no Sírio e não tem essa possibilidade? Não tem capacidade técnica. Não tem contatos. Não, não tem como. Então, o melhorar sempre, ele tem que partir do um zero. Ele não pode partir do -10, sabe? Por quê? Porque é importante você valorizar o que você já construiu até aqui. realmente. E a nossa mãe, né? Então vamos lá. Tem essa essência que somos nós. Aí tem essa casca da cebola que vai indo e vai tampando ali a nossa essência. Certo? E tem um mundo externo. Então, a minha essência quer se conectar com o mundo externo. Aí ela tem que passar por dentro dessa cebola. Do perfeccionismo, da síndrome da impostora, de tudo isso aí. Então, o modo como eu me comporto no universo, ele é reflexo disso. Dessa energia minha que tem que sair, tem que passar por essa casca dessa cebola. A nossa mãe é uma dessas cascas. Bem grossa. Como se fosse uma casca de jaca, sei lá. Certo? Bem espinhuda. Que é difícil. É difícil passar. Então, quando eu vou passar, eu vou toda distorcida, porque eu tô fazendo força pra passar, entendeu? Então, só que essa casa da nossa mãe não era pra estar ali, porque a Não. nossa mãe não é a gente. Entende? Então, a gente tem que entender o conceito de invasividade. O que que é uma pessoa invasiva? É uma A pessoa minha que. mãe. A minha também, meu amor, isso eu conheço de carteirinha. É uma pessoa invasiva. Você nem pediu opinião, ela já tá dando a opinião. Você tá só contando, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, mas também, se tivesse feito assim, ia ter dado diferente. Se tivesse feito assado, não sei o quê. É, porque eu ia fazer melhor. Eu ia Pipi, fazer pipi. melhor. Além de ser invasiva, é narcisista ao extremo, assim, é tipo bizarro. Pois é. Então, a minha mãe não queria que a Giovana ficasse com o pai. Eu me separei quando a Giovana tinha 3 meses, né? Ela não queria que a Giovana fosse ver o pai. Olha que louco. Ela queria anular o pai da menina da vida dela. Igual ela fez com o meu. E aí eu falei, não, se depender de mim, a Giovana vai ter pai. Porque isso é importante pra ela. Tal, 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 tal. Aí uma vez ela me ligou, cadê a Giovana? Ah, tá. Era domingo. Ela tá no pai. É a mesma coisa de jogar a criança na Praça da República. Não esqueço disso nunca mais, Aline. Olha que louco. É, cara, eu fico pensando se eu um dia vou falar absurdos desses pro meu filho. Porque o Eu meu também maior fico pânico na pensando, não é vida, possível. eu juro por Deus, que às vezes eu fico pensando, será que lá na frente eu vou ser esse ser humano insuportável e aterrorizar a vida do meu filho? Eu não posso ser isso, entendeu? Eu não posso ser uma pessoa que atrapalha a vida do meu filho, entendeu?
Não Não, mas posso. nós somos Por isso que, terapeutizados, amor. A gente não, é por isso que a gente faz terapeutizado. terapia, entendeu? Porque, cara, não dá, Pois não dá. é. Então Não dá veja. pra você jogar o seu filho pra baixo. E Porque isso posso ser é sincera com jogar pra você? baixo. O intuito dela é com a melhor das boas intenções. E isso eu tenho plena Entendeu? consciência, que é tipo, super querendo ajudar, super Ela querendo. não tem consciência do que ela está fazendo. Ela não Exatamente. sabe, ela não entende o conceito de invasividade. Ela não entende. Não. Ela acha que os filhos dela são parte dela e que ela é a melhor. Pronto, é isso. Então, a gente tem que fazer o quê, Aline? Ter consciência de que ela tá fazendo o melhor dela. Porque Não, também a gente isso eu odiar, tenho. né? Não, não, É assim, ela tá fazendo o melhor que ela pode com com as certeza. E informações ela que ela fez o tem. melhor que ela pode, Pô, e eu ela sou fez o melhor que grata ela pôde com as informações que ela tinha com as na informações que ela época também. tinha. É isso. Ela não tem acesso às informações que a gente tem hoje. Do conceito de essência, de camada, de invasividade, de narcisismo, de controle, certo? Ela não tem. Ela tá achando que ela tá ajudando, te dizendo que você tá fazendo errado, ela tá achando que ela tá ajudando. Então, qual é o nosso Para me papel? ajudar a corrigir, para me ajudar a melhorar. A intenção dela é essa, eu tenho plena consciência disso. Se eu falar que ela Hum. tá errada, ela vai corrigir. Então, esse é o jeito que ela aprendeu, talvez que ela aprendeu dos pais dela, Uhum, né? sim. É, Então, qual é o nosso papel? É a gente se blindar da invasividade, Estou aprendendo aos poucos. né? Se blindar da invasividade. Se blindar da invasividade é isso. Não vou levar mamãe para Portugal. Não vou. Quero ficar com a mamãe, vou lá, passo 2 dias e volto. Entendeu? É isso. Foi o que eu comecei a fazer. Ah, vou na mamãe, vou passar lá. Tem que passar 1 hora lá. Depois de 1 hora, Não, essa. a gente chegou a um determinado ponto, tudo bem que a gente desviou para a parte pessoal aqui, mas as coisas são Não, mas relacionadas. tem tudo a Mas ver. a gente chegou num ponto que, até conversei com o psiquiatra, psicólogo, a gente determinou que, e eu conversei com ela, eu não vou passar mais do que 5 dias com você. E não dá, não dá, porque uma hora dá É bater, isso. E entendeu? você também saber que tem coisas que você não pode falar pra ela mais. Porque eu tenho certeza que você faz como eu fazia. Conta tudo. Não, hoje em dia eu filtro um monte, tem um monte. Total. Tanto é que ela nem sabe que eu faço essa mentoria, porque ela já ia dizer que, Pra que isso? Não sei o quê. Não tá dando resultado. Não tô vendo resultado. Porque né, é construção. É tijolinho por tijolinho. Entendeu? Então, é, a gente sabe de onde tá vindo isso. Então, e a questão é aprender a lidar melhor, né? Essa que é. um inimigo conhecido é um inimigo que eu posso vencer. Entendeu? Então, às vezes, eu quero que você ative a sua gratidão na hora que você estiver entrando lá no Círio, cara. Na hora que você estiver entrando com o seu carro, pegando o seu crachazinho, escrito médica, Sírio-Libanês, passando lá na catraquinha no estacionamento, eu quero que você agradeça. Sabe? É ativo esse exercício, Aline. Não vai ser um download, não. É você que tem que lembrar disso. Mas sabe que esse negócio de eu ter falado pra minha mãe, tipo, eu não sou essa pessoa, também serviu pra mim, entende? Eu falei pra ela, mas de certa forma eu tava falando pra Total. mim É também. você que tem que ouvir. É isso. E Tipo, aí eu quero que você faça isso. eu não sou isso, eu não sou ruim, eu não sou, não sou. E eu acho que eu precisava ouvir de mim mesma também, entendeu? Tipo, Total. porra, eu, eu não sou ruim, não sou má, não sou É isso. insuportável. É Não é. levantar, é diminuir a invasividade. Lembra disso. Diminuir a invasividade é o quê? Como é que eu faço para diminuir a invasividade? Levanta muro. Dizer pra ela, ó, aqui você não vai, né? E várias vezes, quando eu amadureci isso, eu falei pra ela, olha, por sua causa, eu me acho uma péssima mãe. E eu tô trabalhando isso em terapia, até hoje.
E ela ficou assim, porque ela não sabia. Ah, não, ela ficou chocada na briga. Enfim, eu briguei com ela logo antes do Joaquim nascer. A gente teve uma briga homérica, não sei se eu te falei isso, enfim. Mas foi a pior Não. briga que a gente já teve. Logo antes, eu estava para parir, na semana que o Joaquim nasceu. Ela causou, porque eu disse que ela não ia entrar no parto, porque ia ser eu, o Pedro e o Joaquim. É o momento nosso. Ela fez com um auê, porque ela entrou em parto de todo mundo da família, não sei o quê, enfim. Eu disse, tudo bem, no meu você não vai entrar, porque você não confia em mim, porque todo mundo da família confia em mim, porque não sei o quê. E o mãe não tem a ver com confiança. Aí a gente Tem a teve ver uma com puta de uma preservação do briga, momento, né? teve uma puta. E assim, ela ia ser invasiva, ela ia querer fazer as coisas do jeito dela, ela ia ficar forçando a obstetra a fazer cesárea de qualquer jeito. Acabou em cesárea, mas porque aqui ia acabar em cesárea. Mas a minha mãe não queria que eu fizesse parto normal, foi outra briga, e eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, porque ela é cirurgiã, porque ela sabe tudo, enfim. Então ela ia ficar. Pensa numa pessoa que ia atormentar o trabalho de parto, ia ser a minha mãe. Aí a gente chegou à conclusão que não dava para ela participar do negócio. E porque era um momento meu e do meu marido, e é isso. Mas virou uma briga tão bizarra que ela me falou tanta coisa tão bizarra. E daí, em determinado momento, eu falei pra ela que eu falava dela na terapia, ou sei lá, que em algum momento ela se deu conta que meus conflitos com ela eram alvo da terapia. Mano, mas a gente sempre se deu super bem. Aí eu, mãe, em que mundo? Que memória você tem da minha adolescência? Porque deixa eu te explicar uma coisa, o que acontecia na minha adolescência, ou enquanto eu morava com você, era o seguinte: você sempre me disse o seguinte: minha casa, minhas regras, eu não tinha espaço para argumentação. Eu não brigava com você, não é porque eu não queria, é porque eu não Eu tinha não opção. faço. Eu não discutia com você porque eu não tinha espaço para discutir com você. Nunca teve. Isso não quer dizer que eu concordava com as coisas que você fazia sempre. Ela ficou chocada com essa informação. Chocada. Porque lá em casa era um negócio meio militar, assim, tipo, minha casa, minhas regras, aqui, né? Eu mando, você obedece, pronto, acabou, não tem discussão, não tem você ficar argumentando. Eu sei o que é melhor para você e pronto. Pois é. E então a visão que ela tem é que a gente sempre se deu bem, entendeu? Sim, E que sim. sempre foi tudo mil maravilhas. Aí eu disse, então, não é exatamente assim, né? Mas enfim, é só para explicar tem muita coisa disso que explica o quanto eu sou autocrítica, o quanto Total. eu tenho Total. essa questão de síndrome de impostora. Tem uma diferença também de tratamento minha e do meu irmão em casa, assim, que sempre houve, enfim. Mas eu sempre fui muito mais cobrada, muito mais. Não tem nem comparação, nem comparação. Então, muita coisa, tipo, eu queria ficar Seu irmão faz o quê, provando. Davi? Meu irmão, ele fez design e aí na época era numa faculdade privada também, mas era na cidade do lado. Ele fazia à noite, daí a minha mãe, acho que ela até, minha mãe e meu pai fizeram certo. Dizer pra ele, ó, você não vai estudar só à noite, ficar jogando videogame o dia inteiro. Então, ou você faz outra faculdade ou vai trabalhar. Daí ele fez administração concomitante. Com 20 anos ele estava formado nas duas, porque a gente era adiantado na escola. Só que ele não sabia o que ele queria fazer da vida. E assim, foi E hoje ele é um cara que tem meio, sucesso na vida? não, Não. Então, você tá vendo exatamente o que que o protecionismo da sua mãe fez com ele. total, e continua fazendo. Ele é um merda porque a sua mãe não deixou ele ser homem. Porque a sua mãe ficou protegendo ele a vida inteira. Então, eu quero que você pegue tudo que sua mãe fez com você e veja onde você chegou por conta disso. Não, eu sou muito grata a muito, tipo, eu tô logicamente reclamando das coisas ruins, mas assim, eu sou muito grata a todo o esforço que eles fizeram para minha educação, e não falo só em termos de pagar a escola, e tal, educação em casa mesmo, de valores, de tudo assim, de respeito.
Acho que teve alguns excessos de autoridade, de rigidez e tudo mais, de cobrança, especialmente comigo, mas no geral, cara, a minha mãe é uma pessoa incrível. Tipo, eu admiro ela pra caralho, assim. É uma mulher que é cirurgiã no interior do Rio Grande do Sul há 40 anos, que, tipo, comeu o pão que o diabo amassou. As histórias que minha mãe conta são bizarras, tipo, de mercado de trabalho, que ela realmente comeu o pão Sim, que o diabo sim. amassou. Eu admiro muito ela, ela é uma mulher muito forte, muito batalhadora. O problema é que ela não sabe o limite da força dela e da invisibilidade dela, entendeu? Essa que é Pois é. a questão. Mas de maneira nenhuma, tipo, nossa, eu odeio minha mãe. Não, eu não odeio minha Sim, mãe. pois Eu é. amo Então minha mãe. você tem que se apropriar dessa coisa que é sua. Entendeu? Tipo, agradecer todo dia que você entrar no Sírio é lei pra você. E acho que, e ela, assim, com certeza é fundamental para chegar onde eu tô. Não tenho a menor dúvida disso. E ela sempre me incentivou. Ela me incentivou a ir para Porto Alegre, me incentivou a vir para São Paulo. Tipo, essas coisas realmente eu super reconheço. Mas as críticas duras, elas são feitas de uma maneira muito cruel, assim, e que acaba tendo um peso muito grande. De qualquer maneira, eu acho que eu tô, assim, começando a entender melhor também essa dinâmica, processar melhor e aprender a criar os muros que você falou. Tipo, dar uma contida e filtrar o que que realmente beleza, mas porque ela tem críticas construtivas, ela fala algumas coisas pertinentes, mas tem coisas que não tem cabimento. Então, saber separar as coisas também é um aprendizado, né? Sim, sim. E aí eu quero que você veja, né, no meu exemplo, que é praticamente igual, que isso vamos dizer assim, é a temática da vida, entendeu? Não é só sua, Não, exatamente. né? É a temática de todos nós. Então, da gente aprender a aumentar o nosso self, né, o que a gente realmente é, que são aquelas forças lá que a gente fez. Eu botei as 30 que você Você tá, pediu. conseguiu? Aê! Me conta, então, pra gente fechar hoje. Me conta as 30, quero saber. Ah, aqui tem uma parte que a gente já tinha feito, eu continuei Sim. dali, né? É, então, peraí, deixa eu pegar aqui a nossa parte que a gente tinha feito. Eu sei que você tem compromisso, né? Eu não sei que horas que você tem que terminar aí. Então, eu consegui 15 minutos de limite de tolerância, Então, vamos lá. que é a minha personal. Vai lá. Depois disso, deixa eu ver onde é É. que eu tô aqui. Não, vamos ler tudo. Curiosidade. Vamos ler tudo. Ah, tá. Responsabilidade. Leia você. Comprometimento. Você lendo e você dizendo pra você mesmo. Eu sou isso mesmo. Responsabilidade, comprometimento, lealdade, organização, planejamento, prudência, senso de urgência, tomada de decisão, empatia, boa mãe, cozinhar, parceria, resiliência, coragem, foco, força, membro de equipe, proatividade, curiosidade, determinação, vou botar aqui determinado, enfim, independente, consistente, metódica, isso pode ser interpretado como bom e como ruim. Enfim, eu botei no bom. Total. É, Exatamente assim, tá? Eu posso achar, eu posso usar isso pro bem, né? Pô, é muito importante ser metódico às vezes. Você vai ter um projeto. Se entregar esse projeto na sua mão, esse projeto vai sair, entendeu? Porque você tem método pra fazer ele acontecer. Você tem que ter consciência de que tem gente que não tem isso, entendeu? Isso é que é foda. Ah, proatividade. Tem gente que não tem proatividade, gente. Eu tenho. eu às vezes tenho um pouco demais. É, então, mas aí é o seguinte, né? Vamos comparar com quem não tem. Com quem não tem Né? criatividade. Vai.
cordialidade. Eu me considero uma pessoa cordial. Eu não acho que eu sou a pessoa, tipo, como você falou de tipo, como é que era a palavra? De muito afetuosa, assim, muito. Mas eu me considero cordial, cordial. Sim. Eu vou ter que ir, projetos casa, o que que foi Ah, o que você disse pra botar qualquer coisa, né? É, qualquer coisa. Tipo, o projeto da casa eu fiquei discutindo com a arquiteta. Eu sempre fico fazendo projeto da casa, o que que eu vou fazer, não sei o que, onde é que eu vou montar móveis. Sim, eu monto móveis, eu tenho furadeira, parafusadeira, Nossa eu tenho. Senhora! Essas coisas todas eu tenho, não é do meu marido. Tipo, parafuso, martelo, chave de fenda, essas coisas são minhas, Tá entendeu? bom. Eu uso. Marcenaria, é isso. Marcenaria. Eu comprei uma furadeira parafusadeira uns anos atrás para fazer essas coisas. Eu gosto mesmo. Sou cuidadosa, Então, você gosta de trabalhos manuais? gosto. Ou é só isso? Ou qualquer coisa manual você gosta? Não, gosto de trabalhos manuais. Tipo, bordado, cerâmica, Bordar. Ah, fazia. pintura? Nossa, quando era criança, fazia até ponto cruz. Ah, então você é boa nisso. Ponto, eu fazia um monte. Eu fazia tricô, Olha a pergunta que eu tô crochê. fazendo. Você é boa Hum? nisso. Trabalhos manuais? Acho que eu sou. Sou boa em trabalhos manuais. Sou. Ah, eu botei aqui. Cuidadosa, prática, realista. O que eu acho? Eu botei realista como uma coisa boa, porque tem Total. um lado muito bom de ser realista. Apesar de, às vezes, aí nas fraquezas eu botei pessimista, né? Sim. Sou uma realista meio pessimista, mas enfim. Ah, esforçada. E eu me considero uma boa esposa. Botei aqui boa esposa. E é isso. 31. Então tá. Então, depois de criatividade, ficou o quê? Determinação, Ah, independência, ah, consistência, tá, metódica, não sei como é que tá. eu botar isso. Cordialidade, Aí eu peguei já. Cordialidade, monta móveis, trabalhos manuais, etc. Aí eu peguei. Olha que lindo! Nem cabe aqui no bagulho. Deixa eu diminuir aqui. E aí, quando você olha, né, para essa lista de forças e fraquezas. ah, mas na fraqueza eu aumentei aí também. Então vai. Não sei. Exigente no sentido ruim da palavra. Eu sei que tem a coisa boa, mas enfim. Exigente e Esse- autocrítica é a mesma coisa, né? Mas é que exigente não é só comigo, né? Acho que eu Ah, sou tá. Com exigente o com os ambiente. outros Tá bom. também. Tá É. bom. Botei aqui estressada, que vai no sentido de ansiedade, mas não é só no sentido de ansiedade, de estressada mesmo. É É de uma das senso de coisas. urgência, É, mas que passa do ponto, que passa do ponto. entendeu? Tá. É, tem uma das coisas que eu li ali do relatório, Hum. que é receptor seletivo. Muitas vezes eu sou uma receptora seletiva e eu preciso, às vezes, de um tempo para processar a informação completa, porque às vezes eu escuto. Só o que você quer. É, resistente a mudanças, apesar de eu, tipo, tem a parte que eu sou resiliente e tal, não sei o quê, eu tenho uma resistência inicial que eu fico meio, que isso também, enfim. Procrastinadora, ultimamente, tem sido um problema que tem a ver com todo o resto, porque daí atrapalha, tipo, as minhas forças de planejamento, de organização, de.
determinação, porque eu entro num ciclo de ansiedade, autocrítica, perfeccionismo, insegurança, e daí eu começo a procrastinar as coisas, e daí, tipo, bagunça tudo que eu tenho de bom. Eu tenho consciência disso também. Tipo, parando pra pensar, é isso que acontece. Sim, E pessimismo, que tá. também tem a ver com ansiedade, com. Eu sempre fico pensando o que vai dar errado, o que não tá bom, o que vai dar errado, o que. Puta, mas isso. Esse meio pessimista. Mas eu tentei focar nas coisas boas, então eu não fiquei focando muito na. É, né? O pessimismo, ele tem a ver um pouco com a dominância aqui no caso, né? Não, mais ou menos, porque você tá com o C muito, porque o pessimista é quem? É o C, tá? É, Uhum. o C e o D são os mais pessimistas, entendeu? Que é o que eu tô, tipo, expressando ultimamente, né? Pois é, você tá muito alto, entendeu? Então, isso é uma característica sua. Eu não vou dizer que é uma fraqueza do perfil, ok, mas é uma característica, entendeu? Então, você tem que olhar para esse perfeccionismo assim. Olha aí eu sendo perfeccionista de novo, ou sendo pessimista de novo. Sabe Você que vigilante, sabe, eu, sobre o pensamento? é, eu tenho muita coisa dessa minha personalidade mais metódica, planejadora, às vezes pessimista, enfim, tem coisas boas e as coisas ruins. Isso é muito lado do meu pai. Meu pai era engenheiro e planilhas e ele que me ensinou muita coisa assim de ser mais metódica, organizada e que eu aprendi muita coisa muito boa, mas meu pai também tinha muito essa insegurança, sabe? De, Tá, putz, será que as coisas vão dar certo? Será que não? tá bom. E eu lembro muito disso de então eu acho que eu peguei coisas muito boas dele também e peguei coisas muito ruins Sim, dele, assim como peguei coisas muito boas da minha mãe e coisas muito ruins da minha mãe. Mas eu lembro muito disso do meu pai, até na profissão do meu pai, assim, que meu pai era empresário e tinha o negócio dele e tal, e ele tinha um certo receio de arriscar. Ele era muito metódico, muito planejador, só que na hora de arriscar, fazer negócio, ele ficava sempre com receio, era mais pessimista e tal. E eu, parando para pensar assim, eu lembro um pouco dele, sabe? Desse comportamento mais cauteloso no sentido ruim, sabe? sim, sim, tá. Pois é, mas eu quero que você entenda o seguinte: ele era assim. Aí ele joga pra você essa informação. E você tem uma base assim. Então, conecta a tomada, entendeu? O macho e a fêmea, vamos dizer assim. Uhum. Porque se você É fosse uma assim, é. pessoa, né, influência, superficial, otimista, tudo, você ia dizer: não, pai, esquece isso aí, não vai dar certo. Então, a sua personalidade também encaixou com a dele. Uhum, Ou seja, muito, muito. né? Tem a influência dele, por isso que você aprendeu muitas coisas com ele. Porque tem esse encaixe de personalidade, não que ele fez você ser assim. Você era assim, Não, não, ele vem, sim, te sim. mostrou uma face e você falou, nossa, é isso. Que a minha personalidade é muito mistura do meu pai e da minha mãe. Muito, 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 sim. É difícil até dizer o quanto, nossa, eu sou muito mais. Porque a minha mãe é, tipo, dominante quase total, assim. Sim. E o seu pai tem um E pouco de cautela. meu pai era mais cauteloso, mais planejador, mais. Sim. E aí, você olhando para essa lista, né? O que que isso aqui te passa? Que eu tenho mais pontos fortes que fraquezas. Pois é. Que a sua Ou eu essência. não vou. Ou fala. Não, daí meu lado pessimista falando, ou eu não botei todas as fraquezas aí. Aí você fala pra ele, vai pra merda. Né? Por quê? É que eu Porque o acho que a gente. objetivo mesmo é exaltar as forças. E eu acho que a gente. Eu acho que mesmo
colocando isso escrito, assim, e tendo muito mais forças do que fraquezas, assim, olhando no papel, a gente sempre dá mais peso às fraquezas, né? Pois é. Então é isso aqui o que tá errado, né? Lembra que eu falei, por exemplo, seu filho tá ruim em matemática e ele é muito bom em português. Aí você faz o quê? Bota uma professora particular de quê? De matemática. Então, em vez da gente fazer a pessoa brilhar no que ela é boa, a gente pega a pessoa que tá embaixo e coloca ela na média. Que ela vai de ruim em matemática, ela vai ficar mais ou menos, e de boa em português, ela não vai conseguir subir, porque eu não tô dando recurso. Então, a gente tá criando pessoas na média, na realidade. Sim, Só que a gente não é pra ficar na média. A gente foi feito pra brilhar. Então, é hora sim de pegar essas forças e colocar pra jogo. Aonde é que eu vou usar meu planejamento e organização? Eu sou planejado, eu sou organizado, eu consigo fazer isso. Aonde eu vou ser prática? Em que momento eu vou colocar a minha competência cuidadosa para jogo? Eu me lembrar dessas forças, entendeu? Uma vez eu fiz um teste de atenção concentrada, que tinha que ficar marcando lá uns negocinhos lá, num tempo de 2 minutos, sei lá. E a minha atenção concentrada deu muito alta, tipo assim, 98 de 100. E aí eu caí em mim, cara, eu sou focada, né? Tipo, nossa, como eu sou focada. E aí eu comecei a entender que eu era realmente focada, que quando eu queria fazer uma coisa, eu baixo a cabeça e faço. Então você também é essa pessoa. Você tem foco. Então o que que tá precisando do seu foco? Sabe, sabe uma caixa de ferramenta que você tem aí? Tem furadeira, tem parafusadeira, tem a chave Phillips, tem olha eu, com as 3 ferramentas que eu conheço. Pronto, acabou. Chave Tetra, 4, certo? Nessa hora você vai pegar a parafusadeira, o comprometimento, a responsabilidade. Daqui a pouco você vai pegar a chave Phillips, que é a tomada de decisão. Daqui a pouco você ativa a boa mãe, a boa esposa. Sabe? É como se você colocasse o negocinho da Mulher Maravilha aqui, ó. Eu sou isso. Então, o seu treino essa semana, Aline, vai ser esse. De você olhar para sua lista, ter essa lista com você. Aonde você for, você tá a lista, ela tá lá. Passa pro celular. Se você quiser, eu te mando esse aqui. Você já deixa aí no seu WhatsApp. A toda hora você vai lá e abre e olha. Qual é a força que eu vou usar agora? E dá nome para ela. Qual é a força que eu tô usando agora? Porque quando eu consigo utilizar minhas forças, aí eu tenho o dobro da performance na metade do tempo. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer, né, com a minha impaciência? Eu vou ativar, né, o meu senso de urgência, a minha cordialidade, que também eu não posso ir dando tapa em todo mundo porque eu tô impaciente com a pessoa que não tá coisando. Eu vou ativar o quê? A minha cordialidade. Eu vou ativar o meu esforço de me manter no meu centro. Eu sou esforçada. Tudo que é difícil é comigo. Deixa comigo que eu faço. Não é difícil se controlar? É. É comigo, então. Eu vou usar o esforço para me controlar. Entende? Eu vou usar o comprometimento que eu tenho com essa equipe, com o paciente. Meu comprometimento vai ganhar da minha impaciência. Porque se eu explodir aqui, eu não tô sendo comprometida. Tá vendo? É um trabalho de enaltecimento de forças e de controle de fraquezas. Você nunca vai deixar de ser perfeccionista. Só que você vai conseguir atingir os seus objetivos apesar dessa fraqueza.
Porque você é comprometida, determinada, prática, realista, proativa. Então você tem força dentro de você para fazer isso acontecer. Apesar do perfeccionismo, ele vai estar lá. Você vai dar uma mãozinha para ele, vamos juntos. Certo? Então, esse é o nosso trabalho. É usar nossas forças e deixar nossas fraquezas lá, controladas. E Uhum. as minhas forças eu coloco luz. Só que para isso eu tenho que identificar. Então, por isso que o trabalho é importante. Agora, o trabalho ativo, né? De você olhar para isso e dizer, vou usar essa força. Show? Show. Por que que Ah, foi e eu bom? fiz Fala. só, eu fiz mais ou menos a linha do tempo que tinha ficado também pra fazer. Ah, sim. Ótimo. Aí a gente deixa pra próxima. Deixamos para próxima. Mas me lembra assim que a gente começar, tá? Eu vou colocar aqui também, que eu quero ver isso. Por que que foi bom o nosso encontro hoje? Acho que ajudou a processar melhor algumas coisas, sabe? Sim, eu tenho qualidades, eu tenho que valorizar as minhas qualidades e não ficar só dando peso para as coisas ruins, para as fraquezas, para o que eu acho que não tá bom, e entre o que não tá bom e o que eu acho que não tá bom também é um abismo, né? Porque às vezes a minha percepção é muito errada, muito distorcida do que realmente está acontecendo, do que é o meu valor, do que das coisas Sim. que eu conquistei, assim. E isso tá no seu controle, tá? Isso tá no seu controle. É o quê? Diminuir a régua. Isso tá no seu controle. Você pode. Aliás, só você pode. Porque essa régua é uma régua que você mesma colocou. Então só você pode ir lá e tirar essa régua. Isso é o trabalho que a gente vai fazer. E começa como? Trabalho ativo. Ah, eu tô me sentindo ridícula. É isso mesmo. Ó, perfeccionismo, tô te vendo, hein? Não, peraí, só um pouquinho. Cala a boca aí. Eu vou entrar no Ciro agora, ó. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse hospital, por essas pessoas. Deixa eu te dar um abraço, doutor. Vem aqui. Ai, gratidão. Obrigada por você existir. Obrigada por você ser meu amigo. Obrigada pelo doutorado. Pega a tese, beija. Gratidão, sabe? De, pô, cara, eu consegui isso. E eu acho que uma das coisas que eu preciso também nesse sentido, de desse, mais essa visão de gratidão e menos a visão de reclamação, né? E menos externalizar essas reclamações e esses Total. pensamentos negativos, porque isso também eu, Externalizar, acabou. Tipo, falar pra alguém, eu sou uma merda, eu sou uma bosta, eu dei azar, eu não consegui. Não. Primeiro passo. Porque quando a gente fala, o negócio crava, entendeu? Essa fala tem uma energia. Ela tem uma energia que sai da minha boca. Então, na hora, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou ponderada, eu sou metódica, eu sou comprometida. Você também tem que falar isso pra você. Esse é o primeiro passo, parar de falar. Aí depois a gente tem que parar de se falar pra si mesmo aqui dentro. Que aí é o mais difícil, porque o pensamento ele vai aonde ele quer. Aí a gente pega e traz ele. Opa, peraí. Calma. Não é bem assim, não. Você não viu meus amigos lá, ó? Tudo olhando pra mim, babando. Você não tava lá, você não viu? Você falando com a sua mente. Entendeu? É isso. para ver que, tipo, em alguns momentos eu conversando com esses meus amigos no congresso, eu até ficava pensando, nossa, será que eles não vão achar que eu tô muito arrogante? Sabe? Sei. Pois é, mas agora, Aline, é hora.
né? Todo o processo de autoconhecimento, ele passa pelo fortalecimento do ego. Ou seja, a gente, quando a gente está começando o caminho do autoconhecimento, a gente tem que fortalecer o ego. A gente tem que ser egoísta. Porque egoísta significa fortalecimento do ego. É que a gente usa essa palavra para né? Mas a partir do momento que aí eu fortaleço o ego para depois desconstruir o ego. Mas o que você tá precisando nesse momento é de fortalecimento do ego. É de ser arrogante mesmo. É de bater no peito e dizer, cara, eu sou a mais fodida aqui de toda a minha turma. Quem passou comigo aqui na residência, eu sou a top. E você tem que ouvir isso de você. E dizer, cara, o cara que tá fazendo hemodinâmica lá no Macapá, ele pode estar feliz. Beleza. Mas ele queria estar aqui no Incor. Ele queria estar no Círio. E ele não tá. Quem tá é você. Entende? Então, existe. Se permita fortalecer o seu ego. É pra ser arrogante? É, mas só pra você. Aí você não vai ficar também, né? Entendeu? Você encheu o peito. Eu sou arrogante. Tô no Círio. Tem doutorado. Tenho. E isso é meu. Eu conquistei, eu construí. Ninguém me deu. Então, não se culpe pelo fortalecimento do ego. Esse é o trabalho. Tem que fortalecer o ego. E depois a gente vai desconstruindo o ego. Não é tudo isso na vida, a vida é muito mais que isso, beleza. Mas a princípio, a gente tem que ter essa autoconfiança. Tem que te trazer essa autoconfiança. E só o ego pode te dar isso, tá? Então vai ser arrogante na vida. Já pensou? A pessoa entra aqui e ouve só isso. Hum, Tá bom? Identifica tuas forças essa semana. muito obrigada. Um beijo pra você, tá? Tchau, tchau. Tchau.